Acho que não dura isso tudo, não. Boa noite a todos. Queria pedir aos senhores e senhoras vereadoras que pudessem, para o início da nossa audiência pública, a nossa composição da mesa, pedir que recebessem o senhor Nestor Carlos Seabra Moura, secretário municipal da Fazenda. Também queremos convidar a Camila Oliveira David, diretora do Departamento de Orçamento e Programação. Gostaríamos também de convidar para compor a nossa mesa o senhor Orlando Pedro da Silva, representante da 25ª subseção da OAB Minas Gerais, por gentileza. Então, parece que não está aqui. Então, podemos nos assentar. Também gostaria de mencionar aqui a presença da doutora Rita de Cássia Raimundo, coordenadora do PROCON, o nosso Alexandre Lino, contador do município, o senhor Allan Kardec Ferreira, coordenador da Divisão de Vigilância Social, Secretaria de Promoção Social. As audiências públicas, com a duração de até 4 horas, são realizadas para dar a oportunidade à comunidade de discutir assuntos de interesse geral e também possibilitar a participação popular no processo legislativo. Esta audiência é para discutir o projeto de lei complementar que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2015, constante do processado legislativo número 60 de 2014, e sua realização atende ao que dispõe o artigo 73A da Lei Orgânica do Município, a fim de dar a oportunidade à população de participar do planejamento financeiro do município. Gostaria aqui de mencionar aí as presenças, justificar a ausência do vereador Tiago Cavelanha, que por motivos de trabalho não pôde permanecer. Saudar aí a presença do vereador Valdir Sementilli, vereador Antônio Carlos, vereador Janeiras, vereador Joaquim, vereador Marcos Tadeu, vereadora Maria José, vereador José Maria e o vereador Luiz Carlos Penicilva, nosso querido Lical. Então, nesse momento, nós vamos passar aqui a palavra para o senhor Nestor Carlos Seabra Moura, nosso secretário da Fazenda, para as suas explanações. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Rogério de Souza Andrade, que preside... Aqui está errado. Tem dois, mas é Carrilho. Rogério de Souza Carrilho? Não, Carrilho só vai ser assim. Desculpe. O vereador Rogério Carrilho, que preside essa audiência pública, aos senhores vereadores e vereadoras presentes e todos os demais presentes que acompanham essa audiência pública. O objetivo principal dos debates que deverão ocorrer aqui hoje nessa audiência pública, eles referem-se ao projeto de lei que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015. Dentre os principais itens que serão abordados,
comentaremos a respeito das metas e prioridades que a administração municipal está propondo, basicamente que deverão orientar a elaboração da proposta orçamentária, que proximamente será encaminhada aqui para a Câmara, para que os senhores vereadores a apreciem e votem. Será apreciado também quadros relativos a uma projeção da arrecadação para os próximos 3 anos, com base em 2014, se estendendo 2015, 16 e 17, como estabelece a lei de responsabilidade fiscal. Será comentado também a respeito da evolução da dívida consolidada e consolidada líquida do município, bem como também alguns quadros que são exigidos pela lei de responsabilidade, que é o quadro de riscos fiscais, de renúncia de receita, evolução do patrimônio líquido da prefeitura e, basicamente, o detalhamento de algumas das principais metas e prioridades elencadas no projeto de lei. Não esquecendo também que a lei de diretrizes, ela também prioriza eventuais alterações na política de pessoal, bem como também na legislação tributária do município para o próximo ano. Esse quadro, ele procura mostrar as premissas que a Secretaria da Fazenda, os critérios, premissas, né, que a Secretaria da Fazenda se utilizou para elaborar, para projetar os 2 próximos quadros que serão mostrados, que referem-se à evolução da arrecadação da Prefeitura, bem como também a compatibilização com essa receita, as despesas por categoria econômica, e num terceiro quadro, como é que isso está distribuído, né, essa arrecadação, pelos diversos órgãos da Prefeitura, tanto da administração direta, bem como também Câmara Municipal e administração indireta. Então, basicamente, as premissas clássicas que se utiliza para projetar a arrecadação é o Produto Interno Bruto do país, né, que nós estamos estimando para os próximos 3 anos, com base em informações que nós retiramos do site do Banco Central, em torno de 3,5%. Mantemos esse percentual fixo para os próximos 3 anos, de 2015 a 2017. Uma outra premissa que é utilizada é a atualização monetária. Então, estabelecemos como critério o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e projetamos uma inflação de 6% para os próximos 3 anos. Um terceiro parâmetro é o índice de participação do município na partilha do ICMS do Estado. O ICMS é a principal fonte de receita hoje da Prefeitura, né? E cada município, em função de 19 critérios, ele tem um índice de participação no bolo do ICMS do Estado, ou seja, os 25%, porque 75% é do Estado. Então, nós projetamos um crescimento de 0,5% ao ano, de 2015 a 2017. Idem com relação ao Produto Interno Bruto do Estado, que nós estimamos em 3,1%. Além disso, outras premissas são utilizadas, como, por exemplo, o esforço da eficiência da arrecadação da Prefeitura em melhorar a sua receita tributária, ou seja, a receita de competência do município, que é o IPTU, ISS, as taxas de poder de polícia, contribuição de melhoria, né, dívida ativa, que nós estimamos em 1,5%, essa eficiência, no período de 2015 a 2016, e 2017, 2%.
a eficiência da arrecadação do Estado e da União para o período, em torno de 1%, e o índice de participação do município na partilha do ICMS, como eu já comentei, 0,5% durante esse período. Esse próximo quadro, ele apresenta a receita, né, orçada, que está no orçamento do município para esse ano, 2014, e uma previsão para frente, 2015 a 2017. Né? Aí está agrupado por fonte de as receitas correntes, que engloba a receita, todas essas demais fontes que estão abaixo, né? A receita tributária, que é, como eu já comentei, as receitas oriundas do IPTU, do ISS, taxas, etc. As receitas de contribuição, né? Que são as receitas basicamente dos funcionários que são vinculados ao IASME, a receita patrimonial, que é a receita que advém de aplicações financeiras de recursos que não são utilizados em dado momento pela Prefeitura, as receitas de serviços, que basicamente são serviços prestados pela Prefeitura, as transferências correntes são as transferências constitucionais legais do Estado e da União, né? E outras receitas correntes dívida ativa, restituições, indenizações, e aqui também é contabilizado as receitas extraordinárias da Prefeitura. Então, quando a Câmara, por exemplo, devolve valores para a Prefeitura, por não ter utilizado em despesas aqui na Câmara, é contabilizado em outras receitas correntes. Quando o DME aporta recursos para a Prefeitura, também é contabilizado nessa rubrica. E, com relação a receitas de capital, acho que não há nenhuma novidade. Lá embaixo tem as deduções da receita, que é basicamente a retenção no Fundeb, e lá na última linha você tem o que a gente chama de receita total líquida, né? O que é a receita total líquida? A receita total líquida é o dinheiro que a Prefeitura pode contar para fazer frente às suas despesas com a manutenção da máquina, a manutenção da cidade, né? Bem como também aportar recursos para investimentos, né? Então, é a receita total da Prefeitura, que é a receita corrente, mais a receita de capital, menos o que retém no Fundeb. Então, a receita total líquida, na primeira coluna, esses 595.627.072 reais, que é a previsão para esse ano. Para os demais anos, 2015, 2016 e 2017, nós estimamos que as receitas da Prefeitura são esses valores aí indicados. O que deve chamar um pouco mais a atenção é receitas de capital, né? Que ocorreu uma forte redução da receita orçada em 2014, pouco mais de 78 milhões, cai para 6,8 milhões. Isso decorre fundamentalmente da previsão que foi feita o ano passado do aporte de valores que estimou-se que seria repassado para o PAC, para obras de infraestrutura da cidade, que infelizmente não deverá ocorrer, né, todo o valor que se estimou que seria repassado pelo governo federal, né? Parece que a tendência, a última informação, que viria 5 milhões, um valor um pouco significativamente abaixo daquilo que foi previsto. Então, a partir de 2015 a 2017, estimou-se um valor um pouco mais pé no chão, por assim dizer. Eu acho que, com relação aos demais valores, não vejo assim grandes
alterações. Quando a gente compara, por exemplo, lá na última linha, a receita total líquida, compara, por exemplo, 2017, que é pouco mais de 648 milhões, que está sendo estimado, com os 595 milhões, a gente vê que só evoluiu 8,8%, né? Que é um valor baixo. No caso da receita corrente, algo em torno de 24%, né? É interessante, por exemplo, destacar que em 2014 a receita, por exemplo, tributária, que é de competência do município, ela está estimada em 17,5% da receita total líquida. E a receita de capital, a transferência corrente, algo em torno de 56%. Só alertando, né? Caso não haja nenhuma mudança significativa na legislação tributária do município, ela vai permanecer estagnada durante todo esse período. Aí, quando chegar em 2017, o município vai depender de transferências constitucionais legais de 56, vai pular para 67, né? Então, vai aumentar significativamente a dependência do município com relação a transferências constitucionais legais, quer seja FPN, ICMS, dentre outras fontes que estão inseridas nas transferências constitucionais legais. O próximo quadro, ele mostra, tal como mostrou anterior, no mesmo período, a evolução da despesa, né? As despesas correntes ou despesas com manutenção, hoje, em 2014, estão estimadas em pouco mais de 453 milhões. E as despesas de capital, um pouco mais de 141 milhões. Na composição do orçamento, as despesas correntes ou com manutenção, elas representam um pouco mais de 76% das despesas da prefeitura. E as despesas de capital, quase 24%. Né? E como a arrecadação está estimada em 595, orçamento equilibrado, a despesa em igual valor, pouco mais de 595 milhões. Com a folha de pagamentos, por exemplo, está aí pessoal e encargos sociais. Quando a gente compara 2017 com 2014, dá um crescimento de pouco mais de 28%. Se nós estimarmos aí uma inflação de 6%, como a gente está prevendo, o acumulado vai estar em torno de 20% mais ou menos. Então, teria aí uma estimativa nessa projeção de um crescimento previsto, estimado, projetado, de pouco mais de 8% reais nesse período, por exemplo. Né? E eu acho que o grande destaque aí, tal como foi no quadro anterior, receitas de capital, tem reflexo na queda aqui dos valores de despesa de capital, principalmente a partir de 2015, né? Mas com uma tendência de crescimento nos anos subsequentes, 2016 e 2017. Né? Acho que seria isso. Outro destaque que eu gostaria de fazer é com relação à reserva de contingência, que os senhores podem verificar, talvez até com alguma surpresa, que houve uma redução. É que ocorreu aqui um ajuste no orçamento para 2014, na realidade havia sido estimado em 3 milhões, mas por uma questão de ajuste no orçamento, precisou ser reduzido em 2 milhões a reserva de contingência. Por isso que parece que há essa discrepância tão grande
na estimativa da reserva de contingência em 2014 relativamente aos anos subsequentes. O próximo quadro, ele mostra as despesas por órgãos da Prefeitura, né? A administração direta e indireta. Os valores que estão assinalados lá na última linha total, eles correspondem naturalmente, estão em linha, né, com os valores estimados para arrecadação no período dado, né, bem como também as despesas que foram destacadas no quadro anterior. Então, por exemplo, o orçamento da Câmara está sendo estimado, quando comparamos, por exemplo, o que está estimado para o orçamento da Câmara para 2017, 19 milhões, com o orçamento atual de 2014, pouco mais de 14 milhões, dá um crescimento estimado de pouco mais de 30%. No caso da Prefeitura, a mesma comparação, 2017, 2014, pouco mais de 7%. No caso da Autarquia Municipal de Ensino, a comparação 2017-2014, os valores orçado e previsto, pouco mais de 18%. No caso do DEMAI, 14,4%. O IASME, o Estudo de Assistência dos Servidores Municipais, em torno de 15,7%. E, no caso do Jardim Botânico, houve uma redução em torno aí de 7,7%. Então, essa é a previsão que está sendo feita com relação aos próximos orçamentos da Prefeitura para os exercícios 2015 e 2017. O gráfico seguinte, ele procura mostrar o resultado primário e o resultado nominal consolidado da administração direta mais a administração indireta. O resultado primário é o esforço da administração de gerar superávites financeiros para fazer frente a pagamentos essenciais, dívidas e etc. E o resultado nominal é um parâmetro, né? É um indicador previsto também na Lei de Responsabilidade, que dispõe sobre a variação do estoque da dívida, principalmente da dívida consolidada líquida, né? A dívida consolidada líquida é a dívida consolidada ou a dívida bruta, menos o recurso financeiro que a Prefeitura tem depositado em bancos e subtraindo os restos a pagar processados, ou seja, liquidados, né? Então, para esse período aqui, de 2013, que já foi um exercício findo, né? Que já foi apresentado aqui para os senhores na audiência pública, agora de maio, da lei do primeiro quadrimestre de 2014. A Prefeitura fechou com o resultado primário, que é a primeira barra, né? Fechou em 17 milhões, aí é consolidado, tá? Está toda a administração direta e indireta. E um resultado nominal de 30 milhões. Quando o resultado nominal ele é negativo, isso é muito salutar, porque quando ele é negativo, ele indica que houve um esforço da administração em reduzir o estoque da dívida consolidada líquida, quando se compara, por exemplo, 31 de dezembro de 2013 com 31 de dezembro de 2012, e assim consecutivamente, né? E com relação, por exemplo, para esse ano aqui, de 2014, que é o próximo, as próximas duas barras, está sendo estimado um superávit no resultado primário de 2,9 milhões, os valores aí estão em milhões, né? Então é 2,9 milhões de reais de resultado primário e estimado um resultado nominal de 7,7 milhões de reais.
Então, a Prefeitura está sinalizando que lá em 31 de dezembro, como consta na LDO, né, vai ser feito todo o esforço no sentido de reduzir a dívida consolidada líquida da Prefeitura esse ano de 2014, em relação a 2013, em 7,7 milhões. Né? E assim com relação aos demais exercícios, 2015, 2016 e 2017, né? Que são, por exemplo, resultados nominais bem mais modestos. Né? O próximo gráfico ele mostra justamente uma estimativa, uma previsão da evolução da dívida consolidada e também da dívida consolidada líquida. Essa primeira barra, a barra com valores maiores, é a dívida consolidada, né, ou a dívida bruta. E a dívida consolidada líquida é aquele conceito que eu já coloquei, que é a dívida consolidada menos o recurso financeiro que a Prefeitura tem em bancos, menos os restos a pagar processados ou liquidados. Né? Em 2013, fechou a dívida consolidada da Prefeitura, ou dívida bruta, fechou em 69,7 milhões de reais. Tá? Agora, quando nós deduzimos o que a Prefeitura tinha em caixa em 31 de dezembro de 2013, menos os compromissos que ela tinha a pagar processados, de 69,7 milhões, cai para 14,1 milhões, que é a dívida consolidada líquida. Isso é muito significativo para o município, né? Porque a mim, que veio de fora, causou muita surpresa quando eu vi os dados, por exemplo, de 2008, 2009, 2010. Isso aqui parecia uma Suíça, não tinha dívida consolidada líquida, porque o recurso financeiro que a Prefeitura tinha em caixa, menos os restos a pagar processados, era imensamente superior à dívida consolidada líquida. Então, não tinha dívida consolidada líquida. A Prefeitura passou a ter dívida consolidada líquida a partir de 2011. E mesmo hoje, com esses 14,1 milhão, não é nada. A Prefeitura, para os senhores terem uma ideia, ela pode hoje ter um limite de dívida de até 530 milhões de reais, e ela tem 14. Né? Então, a dívida consolidada líquida da Prefeitura hoje corresponde a 3% da sua receita corrente líquida, né? Que foi de 454 milhões de reais o ano passado. Há uma resolução do Senado, a resolução 40, que determina que os municípios podem ter até 120%, né, de limite de endividamento com relação à sua receita corrente líquida. Então, como a receita corrente líquida é de 454, né, mais 20% de 454, iria para 541, que deduzindo os 14 dá mais ou menos 530. Mas não significa que o município tenha a capacidade de atingir esse limite, porque a Prefeitura tem compromissos com despesas com manutenção da cidade, da máquina administrativa, com investimentos em infraestrutura, o que não seria possível se endividar no limite estabelecido pela legislação, por essa resolução 40 do Senado. Né? Mas teria um espaço ainda significativo para se endividar. Né? E assim, com relação a 2014, 2015 e 2017, são essas estimativas que estão sendo previstas, inclusive com redução. Ou seja, não se está prevendo nenhuma contratação no momento de operação de crédito que leve a um crescimento da dívida consolidada ou consolidada líquida da Prefeitura.
Desculpe. O quadro seguinte é um dos quadros que é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com base no artigo 4º, parágrafo 3º, que é o quadro de riscos fiscais, que a gente chama, né? Aí nós só destacamos as despesas recorrentes, está aí na descrição, as despesas decorrentes de passivos contingentes, que serão amparadas por dotações que estão previstas no orçamento na rubrica de reserva de contingência. Basicamente, são situações que, ao longo do exercício, né, não estão previstas e ocorrem, e o orçamento da prefeitura, de todas as prefeituras, precisam prever essas situações. Então, está sendo previsto, para esse passivo contingente, algo em torno de pouco mais de 4,9 milhões de reais. E abaixo está os riscos fiscais, que são eventos também que são imprevisíveis de ocorrer, e o orçamento da prefeitura também precisa prever, fazer uma provisão, em outras palavras, para a ocorrência dessas eventuais situações que surjam, e para isso está sendo estimado pouco mais algo em torno de 5,4 milhões de reais. Com relação ao quadro seguinte, que é um outro quadro exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o quadro de renúncia de receita. Então, está sendo destacado aí a legislação do município, que se propõe a conceder incentivos fiscais para a implantação de novas plantas industriais na cidade. Então, está sendo previsto para o próximo ano uma renúncia estimada de R$ 700 mil, com a compensação que está sendo destacada aí do lado direito, né? Referente ao crescimento do valor adicionado fiscal do município, que representa 75% da apuração, da fixação do índice de participação do município na partilha do ICMS. Com relação ao quadro de patrimônio líquido, que é o quadro que está sendo mostrado para os senhores, ele demonstra essa evolução de 2013, 2012 e 2011, né? Ela está sendo decrescente, como pode ser observado, e está zerado as próximas duas linhas, reservas e resultado acumulado, porque esse é um demonstrativo que é pedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que os municípios preencham, e esses dois campos, reservas e resultado acumulado, é preenchido por municípios que possuem na sua estrutura administrativa empresas de economia mista. Presidente Rogério, eu gostaria, com a sua licença, de passar a palavra agora para a diretora Camila, para que ela pudesse nos colocar a respeito desse próximo quadro, que é o último. Muito obrigado e estou à disposição para dúvidas. Gostaria aqui de dizer que quem quiser, nós não temos ninguém inscrito da população para falar nessa audiência, mas que se alguém quiser fazer as suas perguntas por escrito, o espaço está aberto. Também mencionando a presença do vereador Flávio Faria. Boa noite a todos. Eu agora vou apresentar algumas das prioridades da administração municipal nos itens administração. A administração está prevendo dentro da LDO uma revisão do plano de cargos e salários e a modernização nos instrumentos de transparência da gestão pública. Saúde. Nós podemos destacar que eles pretendem implantar um programa de enfrentamento do crack e outras drogas em parceria com a Secretaria de Promoção Social. E a implantação da linha de cuidado para atenção integral aos portadores de hipertensão arterial e diabetes. Na educação,
manter e ampliar o programa de auxílio transporte aos estudantes de ensino superior fora do município e adesão ao programa de governo Caminhos da Escola, visando a aquisição de ônibus escolares. Na assistência social, nós podemos destacar a manutenção dos serviços de atendimento à pessoa em situação de rua, imigrantes, com foco na promoção do processo de saída das ruas e inclusão social, e a manutenção dos meios necessários à celebração de convênios sociais, a fim de garantir o atendimento integral aos usuários da assistência social. Áreas urbanas. Garantir o crescimento urbano e ordenado, e a implantação de programa de acessibilidade nas vias públicas para pedestres. Saneamento e meio ambiente. Executar, recuperar e manter canalizações de córregos, ribeirões e galerias. E promover estudos visando o incentivo à implantação de cooperativas de reciclagem de lixo, com locais apropriados. Transporte e trânsito. Reestruturar o trânsito nas principais vias da cidade, garantindo o fluxo normal dos veículos e pedestres, privilegiando estes em sua segurança, mediante a implantação de dispositivos construtivos e equipamentos eletrônicos de controle de tráfego, priorizando a sinalização nos vários bairros do município. Desenvolvimento econômico. Incrementar programas e projetos que visem incentivos e novos investimentos na área empresarial, sejam elas de novas empresas ou das já instaladas no município. Desenvolver programas exclusivos para capacitação dos empreendedores individuais e das micro e pequenas empresas do município. Desenvolvimento rural e abastecimento. Promover ações efetivas para o desenvolvimento rural, integrando através do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável, especialmente a pequenos e médios produtores rurais, bem como fomentar o desenvolvimento da produção agropecuária. No turismo e cultura, promover programas de desenvolvimento da atividade turística, obedecendo os aspectos de sustentabilidade, elaborar e implantar o Plano Municipal de Turismo e investir em ações que visem o apoio à cultura no município, valorizando e incentivando os grupos culturais locais. Tributos e finanças, criar novas fontes de recurso e implantar programa específico para aumento da arrecadação municipal, com a utilização de novas metodologias, criar programas de incentivo à redução de inadimplência e recuperação da receita e implantar sistema efetivo de acompanhamento da execução orçamentária. Obrigada. Vamos agradecer aí a Camila e ao nosso secretário Nestor pelas explanações. Nós temos perguntas, Arles? Não temos nem... Não, falo da população por escrito. Não tem nenhuma pergunta, então nós vamos abrir agora a palavra aos senhores vereadores que quiserem se pronunciar, que se inscrevam aqui, só para mim ter um controle. Pastor Valdir. Senhor secretário, senhor presidente em exercício, Camila, vereadores presentes, gostaria só de uma informação, se nessa despesa da Câmara para 2017, que em torno de 19 milhões, se está prevendo a possibilidade de um aumento de números de vereadores que possivelmente possa ter. Obrigado. Posso responder? Vereador Valdir, as informações que estão consolidadas nesse quadro que foi mostrado para os senhores, elas decorrem de informações que foram enviadas pelos órgãos, ou seja, a Câmara Municipal, bem como os demais órgãos da administração indireta, decorre das informações que esses órgãos encaminharam para a Secretaria da Fazenda consolidar. Então, eu acredito que essa informação talvez o senhor obtenha aqui mesmo na Câmara, de quem elaborou essas propostas. Primeira, vereadora Maria José.
Senhor presidente, senhor secretário Nestor, senhor Nestor, Camila, muito obrigada pela presença. Eu gostaria de fazer uma pergunta, pode ser a Camila, ao secretário, fique. Vocês estão fazendo uma projeção de receita líquida no valor de 595 para esse ano, 2014. Né? E mesmo prevendo um acréscimo de PIB do município, uma taxa inflacionária, né, bastante suave ainda, vocês estão, para 2015, vocês projetam 559. Não ficou claro para mim o que houve nesse decréscimo de 500 para 559, senhor Nestor. É só. À vontade. Desculpe, vereadora, eu não enfatizei bem essa questão. Mas é muito fácil de explicar para a senhora. Em 2014, para esse ano, a senhora pode observar que o que está estimado para despesas de capital é um valor muito significativo, mais de 141 milhões. E se a senhora observar, em 2015 em diante, despesas de capital, houve uma forte redução. Então, o que explica a redução na última linha da receita total líquida da Prefeitura é justamente essa queda significativa da estimativa, da previsão de despesas com capital, basicamente. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, senhor secretário, diretora do Departamento de Orçamento, eu queria dizer o seguinte, nós estamos aí num momento de analisar, né, as comissões vão analisar o projeto em si, né, da LDO, e teríamos, é claro, muitas perguntas a fazer, vereador Rogério, secretário e diretora. Porém, é um projeto muito complexo, é algo realmente que a gente tem que ter muito critério, muito cuidado, e eu posso somente afirmar o seguinte, que a nossa assessoria elaborou, em cima do projeto, um longo parecer que terá que ser bem estudado, discutido, debatido, para que nós possamos contribuir, o Poder Legislativo possa contribuir com o Executivo para a correção de algumas distorções que foram verificadas no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Infelizmente, não estou dizendo que é uma prática atual, mas no passado existia até um cola, sabe, de um ano para outro, alguns itens assim, a gente percebia que eram muito semelhantes, né? Então, a gente vai certamente, antes do recesso, no dia 15 do mês de julho, ter a oportunidade de debater, discutir, e, de repente, até, se for o caso, convidar o secretário, a diretora, para voltar aqui numa reunião das comissões, para poder trazer maior esclarecimento. Eu procurei me informar, né, junto à nossa assessoria, mas todas as correções foram feitas para melhorar o processado que se encontra na casa, para a Câmara contribuir. Agora, eu também fico mais, eu e outros colegas, né, mais tranquilos, porque me parece que esse ano foi feita a audiência pública, né, para a elaboração da LDO, fato que não ocorreu no ano de 2013. E estou estranhando também, não tem ninguém da Amadeus aqui hoje, né, porque a Amadeus é que dá essa assessoria, essa consultoria, né, e o ano passado talvez ela tenha falhado aí na não orientação devida para o Executivo, né, cumprir as normas legais das audiências públicas. Nós estamos cumprindo a nossa parte hoje e certamente o Executivo nesse ano não vai deixar, né, de cumprir também a sua parte. De minha parte, era essa a nossa participação. Eu agradeço as palavras do vereador Antônio Carlos, eu acho que ele tem toda a razão, o projeto de lei é extremamente complexo, são 73 artigos, vários quadros, nós mostramos alguns aqui, com muita brevidade, a diretora Camila também mencionou algumas poucas metas e prioridades, mas são
diversas, são dezenas de metas e prioridades que deverão orientar a elaboração da proposta orçamentária para o próximo ano. Eu acredito que há um grande nível de dificuldade dos senhores e de digerir todo um projeto de lei com uma complexidade como essa, como muito bem mencionou o vereador Antônio Carlos, que eu endosso as palavras dele com relação a isso. Mais algum vereador gostaria de usar a palavra? Eu gostaria só de fazer uma consideração, e até em cima da fala da pergunta do pastor Valdir, porque o repasse à Câmara Municipal é estabelecido por lei, né? E mesmo com o orçamento que a Câmara Municipal tem no ano de 2014, ou teve no ano de 2013, mesmo que nós tivéssemos uma bancada superior a 15 vereadores, o que iria significar no final de tudo isso é a devolução para o Executivo, que com certeza seria menor. No mais, eu abro a palavra para as considerações finais, tanto do nosso secretário Nestor, também da Camila, e já agradecendo aí a participação de ambos aí nessa audiência pública. Eu só gostaria de agradecer ao vereador Rogério, que presidiu essa audiência pública, aos senhores e senhoras vereadores presentes, bem como todos os demais presentes nessa audiência pública. Agradeço muito a atenção de todos. Então, encerramos essa audiência pública. Boa noite.